Fala galerinha, tudo tranquilo? Vocês não estão acostumados a me ver nesse formato de vídeo, né? Longo, sem corte e tudo mais. Isso é porque vocês não estão no meu canal principal, vocês estão no meu canal sem cortes. Na verdade eu criei esse projeto aqui justamente para eu conseguir falar com mais tempo sobre os produtos que vocês veem no meu canal principal. E eu resolvi aproveitar, né, o lançamento aqui da Tribit Stormbox Blast 2, o nome é muito longo, meu Deus do céu. Mas eu resolvi aproveitar o lançamento desse produto para poder voltar para esse canal aqui, porque eu sei que são coisas assim, é um conteúdo que eu acho que muita gente acha importante, né? Já que se você está procurando um vídeo um pouco mais resumido, o ideal é que você vá lá no meu canal principal, tá? Vou deixar o vídeo bem aqui no card se você quiser ir lá ver. Pelo menos já vai estar tudo meio que mastigadinho ali para quem quer alguma coisa um pouco mais rápida. Aqui nesse canal a gente vai abordar detalhes, no caso de produtos como caixas de som, né? Como essa caixa de som aqui, detalhes mais ligados aos testes sonoros, tá? Foi o que eu pensei aqui, porque a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é que, porque só tem 3 testes no canal principal e tal, então nesse vídeo aqui a gente vai abordar isso com mais detalhes, então sejam bem-vindos de volta a esse conteúdo aqui. E eu aconselho vocês a se inscreverem, tá? Porque eu penso que todo comparativo futuro de caixa de som eu vou postar por aqui, salvo, de repente, algumas exceções. Só quero abrir essa brecha porque nunca se sabe, às vezes, quando um determinado comparativo é melhor de postar lá no canal principal e tá tudo certo. Vou só deixar meu celular aqui no silencioso para que nada atrapalhe o nosso testezinho, né? E eu só queria antes, tá, voltar para as especificações da caixa de som, porque se você não caiu no vídeo principal, você caiu nesse daqui, quer continuar por aqui, eu vou voltar para essas especificações rapidamente, fazer algumas considerações e eu vou deixar capítulos aqui, tá bom? Assim, pelo menos, se você quiser pular isso daqui direto para os testes de som, tá aí ao seu alcance, né? Tá um pouco mais acessível. Vamos lá. O que a gente tem aqui, cara? Eu vou estar sempre olhando para a colinha, porque senão é impossível. Vou começar com o Bluetooth 5.4. Qual é a diferença que faz no seu dia a dia? Se você for comparar, é claro, né, com um Bluetooth 5.0, por exemplo. Praticamente nenhuma. Você vai ganhar em latência, tá? Até aí, show de bola. Mas basicamente fica por aí. E também fica para a estabilidade da conexão. Ou seja, você tem um protocolo que é mais confiável, você não vai ter uma conexão que vai ficar caindo o tempo todo com o seu celular ou outro dispositivo que esteja conectado à caixa. Contanto que, é claro, os dois estejam na mesma versão. Então, é 5.4 a caixa. Se o iPhone 15 é 5.0, vai funcionar em 5.4? Não, vai funcionar em 5.0, beleza? A gente também tem uma resposta de frequência aqui que está menor, cara. Ela está com 40 Hz, a partir de 40 Hz ao invés de 50 Hz. Ou seja, mais grave. Pelo menos isso na teoria, tá? Nas especificações técnicas. 30 horas de bateria. E eu acho legal da Tribit que eles anunciam essas 30 horas de bateria, mas eles colocam lá no site que são 30 horas seguindo uma determinada configuração. Se eu não me engano, eu não estou com o site aberto aqui, tá? Mas se eu não me engano, essa configuração ela vai ser para um uso com 50% do volume, por exemplo. E aí você tem uma bateria, né, que vai se estender por um longo período de tempo. Eu não tenho como realizar esse teste de bateria para vocês, porque isso demanda muito tempo. Tempo que é muito valioso aqui pro canal, tá? Já fiz teste de bateria aqui, mas infelizmente não tem como. Eu vou deixar essa missão lá pro Renanzinho do The Tech Files. Se vocês não conhecem o canal, vale a pena se inscrever, tá? The Tech Files, beleza? Ele faz todos esses tipos de testes, ele faz comparativos assim e testes, né, bem mais específicos. Então, se você quiser acompanhar por lá, fique à vontade. Vamos ver aqui. A gente vai ter uma iluminação também que mudou, né? Óbvio, o design mudou, não preciso falar sobre isso com vocês, isso é nítido. Tá no visual da caixa. A gente vai ter uma potência que vai para 200 watts com ela plugada na tomada e 180 watts fora da tomada, ou seja, mais portátil. Você tem como testar isso, Brian? Tem como certificar? Não. Por quê? Porque eu não tenho um aparelhamento adequado. Tem um canal que faz isso aqui no YouTube, o Ser Eletrônico. Pedro, se eu não me engano, é o nome do apresentador do canal. Eu lembrava o nome completo, né? Mas infelizmente me foge aqui da memória, mas eu sei que é Ser Eletrônico o canal dele, e ele tem um equipamento para poder fazer essa medição de forma confiável, beleza? Então é mais fácil vocês acompanharem por lá também. Realmente não é uma limitação aqui do canal com relação eu posso sentar e fazer, como o teste da bateria? Nesse caso eu nem posso fazer, porque não vai ser confiável o resultado. E além de uma reorganização aqui dos falantes que eu vou falar com vocês já já, a gente agora ganha os 2.1, né? Uma configuração de canais em 2.1.
O que isso muda na prática? Segundo o que eu fiz, como os primeiros testes, né, lá no unboxing vocês viram, ficou mais ali, na minha opinião, para a pegada do 3D. Agora, ela vem com essa configuração ali na equalização, já vou mostrar para vocês. E faz uma diferença. Assim, pelo menos até 75%, 80% do volume a gente tem uma diferença considerável com o 3D ligado. Agora, para reorganização, na verdade, né, dos falantes aqui na parte da frente, e eu acho, diga-se de passagem, tá, que essa caixa ficou muito linda se vocês forem comparar com a Stormbox 1. Essa aqui é outra caixa, era uma crítica global, né? Ninguém achava aquela caixa bonita. Essa aqui, na minha opinião, ganha muito nessa parte do design. Tá? As luzes também ficaram ótimas, inclusive. Mas a gente vai ter um woofer aqui no meio. Deixa eu voltar aqui para as configurações específicas, porque pelo menos assim eu dou valores para vocês. Tá aqui, ó. Na verdade não woofer, né? É um subwoofer aqui no meio de 80 polegadas com 2 mid-ranges, tá? 45 watts cada um. Eu falei 80 polegadas, não, são 80 watts, tá? Aqui no meio. 45 watts cada um dos mid-ranges aqui. E a gente também vai contar com 2 tweeters de 15 watts cada um, tá bem? O mais interessante aqui, como eu falei para vocês, dessa organização é que dá para você conseguir perceber a diferença desses falantes, né? Tentando te entregar esse som um pouco mais imersivo. Isso eu achei bem legal e até agora, honestamente, não vi em caixa nenhuma. Não que desse para perceber, né? Nesse caso. Bom, de mais importante na parte de configuração é isso, salvo mais alguns detalhezinhos aqui da parte de trás, mas realmente não é muita coisa, tá, pessoal? Vai ficar, ó, para essas entradas aqui de áudio. A gente vai contar com 2 entradas P10, tá? 2 microfones separadamente ou um microfone e um instrumento. Apesar de a gente estar falando aqui em instrumento, é interessante que vocês levem em consideração que não tem como você dizer que é um instrumento, tá? Então vai ser você vai ter que regular isso manualmente, tá? Essa questão do volume. Algumas caixas vêm com um switchzinho para você indicar que é um instrumento ou que é uma voz, assim ela equaliza melhor o som. Esse último knob aqui, ele vai ser um knob para você controlar o reverb. O reverb é tipo um eco, tá? Mas não é um eco, beleza? Ele vai ter uma função para deixar a voz assim, para dar um pouco mais de naturalidade quando você está cantando, dependendo do nível que você coloca. Se você colocar muito, vai ficar ruim demais, entendeu? Então, fica atento com isso. Fora isso, você vai ter uma entrada auxiliar, uma entrada USB e uma entrada USB-C. Nesse caso aqui, seria uma entrada para cartão de memória, não que isso fosse a maior utilidade do século, beleza? Na parte dos botões, já tinha comentado com vocês, né? O mais importante nesse caso aqui vai ser o botão do X-Bass ou X-Bass, enfim, como você preferir aí. Para você poder alternar entre o reforço de grave na caixa, beleza? Uma coisa também que você consegue controlar via aplicativo. Agora vamos lá. Deixa eu ligar ela aqui. Porque como que vai funcionar isso, pessoal? Vocês gostam de... Como é que eu posso explicar? Muitas vezes nos comentários a gente lida com eu não queria que você testasse com música eletrônica, eu queria que você testasse com tal tipo de música. Eu não consigo ter acesso a todas as músicas, principalmente quando a gente está falando de uma coisa muito específica, tipo pagode, sertanejo, brega funk, o funk também. Eu não consigo ter acesso a esse tipo de música sem direito autoral. A não ser que vocês me indiquem alguma coisa realmente confiável, tá? Eu tenho uma assinatura aqui no canal onde eu posso usar determinadas músicas de uma plataforma, mas não é tudo. Até porque é uma plataforma gringa. Então a gente vai fazer um número de testes aqui muito grande. Todos eles com a caixa em 75% do volume, ou alguma coisa entre 75% e 80%. Eu tenho essa margem de erro porque no iPhone, né, você não tem um controle absoluto, é visual ali. Então, eu escolhi deixar, na verdade, nessa faixa de volume porque eu acho que é uma faixa de volume adequada. Se eu fizer 50%, 75%, 100% de cada tipo de música, a gente vai ter um vídeo de 1 hora aqui, não é o ideal, certo? Então eu escolhi deixar em 75% do volume durante todos os testes e a gente vai testar, cara, com jazz, com samba, com rock, com metal, com pop, com música clássica, enfim. Cada estilo musical que eu pude encontrar uma música legal pra gente testar nessa caixa aqui, a gente vai fazer esse teste agora. E eu vou deixar, cara, a tela do telefone pra vocês bem aí. Por 2 razões. A primeira é para vocês virem quando eu estou mudando as configurações da caixa, tá bom? Porque assim, já que o objetivo desse canal é sair vídeos mais rapidamente, né, um conteúdo um pouco menos trabalhado nesse sentido, fica
realmente eu consigo agilizar esse processo. E vocês têm acesso a essa informação, tá? Direto aí na sua tela. E a segunda utilidade disso vai estar aí para quem quer saber os nomes das músicas. Muitas vezes vocês perguntam, eu já postei vídeo aqui falando para vocês como que vocês fazem para poder identificar o nome de cada música, porque colocar isso em edição e cada vez link, nome, isso adiciona um trabalho que é chato, muito honestamente, tá? De colocar aqui para vocês. Então, por mais que eu já tenha feito isso, cara, é Shazam, não tem erro. Se você tiver Android é mais fácil ainda, que você pode pedir direto ali no Google Assistente. Mas pelo menos dessa maneira vocês vão ter acesso às músicas aí direto na tela de vocês, beleza? Bom, vamos lá, eu vou deixar a caixa aqui, espero que vocês curtam o teste, aproveitem, tá sendo gravado aqui com uma boa qualidade, tá? O microfone que eu tenho aqui é um microfone excelente, então eu aconselho vocês a usarem fones de ouvido, tá bom? É isso, aproveitem o teste e a gente se vê já já.
Pois é, pessoal, depois de quase 12 minutos de teste de som, eu espero que vocês estejam finalmente satisfeitos, tá? Com todos os estilos diferentes que vocês viram aqui. Inclusive, isso até me permitiu verificar uma coisa. Vocês notaram que em algumas músicas, pra falar a verdade, grande maioria delas, o fato de você colocar no efeito 3D dava uma certa interferência. Vou deixar claro aqui para vocês que isso pode ser pontual, ou seja, pode ser apenas no meu aparelho, mas talvez seja alguma coisa que a Tribit já esteja trabalhando para corrigir. Se não estiver, deveria estar, porque isso não é normal, tá? Tinham alguns estalos ali, e isso aconteceu, cara, pelo que eu pude perceber, tá unicamente quando eu estava tocando com a configuração em 3D dentro do aplicativo. Uma outra coisa que eu coloquei, só na parte do rock, eu coloquei ali, se eu não me engano, uma ou duas vezes o efeito rock, para vocês verem o que a pré-equalização traz como diferença. E é isso. Honestamente, o som continua me impressionando muito para determinados estilos, como o jazz e o pop um pouco mais lo-fi, assim, eu acho que o 3D ele ficou muito melhor que os outros. E enquanto que em outros estilos o 3D ele ficou uma coisa um pouco mais diferente, assim, sabe? Eu não consegui ver tanta diferença se a gente for comparar com o que tinha ali no jazz e no pop um pouco mais com essa pegada um pouco mais lo-fi. Vamos lá, questão de preço. O que acontece? Preço também e disponibilidade em estoque, são duas coisas importantes. A primeira, vou começar ali logo pela disponibilidade no Brasil. Tenham em mente que ainda não está, tá? E não é por vontade da marca, porque eu posso até dar um chute bem certeiro ou então bem longe, mas eu acho que o maior mercado consumidor hoje da Tribit está no Brasil, tá? Porque até hoje foi uma marca que me impressionou em quase todos os modelos que ela mandou aqui para teste. Não só a mim, como a diversos colegas que estão aqui no YouTube também fazendo reviews. Então, não acho que seja apenas por vontade da marca, deve existir uma pequena dificuldade ou logística, ou talvez de permissões, ou permissões não, como é que chama? Certificações, tá? Então, não sei em que pé tá isso, mas acredito que não seja a vontade da marca, não seja uma má vontade. Se você ainda não me segue em grupos, como o do Telegram e WhatsApp,
aconselho porque eles ficaram de mandar uma mensagem para mim no momento que estivesse disponível o estoque no Brasil. Quando estiver, não terão muitas unidades. Então, a partir do momento que a gente coloca um link para vocês, se você já tem o interesse de comprar, o meu conselho para você é de garantir. Agora, se você quer pegar um preço melhor, obviamente não compre agora. Espere uma promoção, espere um cupom, enfim. Nesse lado assim, é muito pessoal. Vocês decidem aí no melhor momento para vocês. Mas tenham isso em mente, tá? Quando ficar disponível, eu acredito que vai acabar bem rápido. E a outra coisa é o preço. Esse modelo está disponível aqui fora por R$299. Uma diferença de 100 euros ou 100 dólares, tá? Porque do euro para o dólar não muda tanta coisa assim. Mas é uma diferença, na minha opinião, muito gritante com relação ao modelo anterior, tá bem? Que estava saindo por 199 na semana passada, o último preço que eu vi. Cara, é um terço a mais, né? Então, eu acho que para quem de repente está com a vontade de comprar o modelo 1, pode ser uma excelente oportunidade, porque o preço, né, obviamente baixou um pouquinho. Eu acho que não chegou a ser vendido por 300 euros, mas vai estar com certeza por mais de 240, 250. Então é uma oportunidade que você tem agora para poder fazer a compra do modelo anterior. Nesse caso aqui, fica um pouco difícil quando você tem uma Boombox 3 que você encontra volta e meia a 350, 400 euros. Não é o preço standard. Tá? O preço standard na loja é 500 euros aqui. Mas você fica meio balançado. Então o preço ideal para ela deva ser, na minha concepção aqui, tá? 250 euros. Hoje com o lançamento. No Brasil, eu diria, cara, que deve chegar por volta ali dos 2.800, perdão, de 1.800 a 2.000 reais. Não me surpreenderia, tá bem? Agora, se chegar por 1.600, 1.500, é compra. É compra. Beleza? Eu não acho que vai ser difícil de chegar em épocas de promoção. Só para deixar claro. Por que isso? Porque eu pego o que eu assimilo, né? O que eu vejo com a Tribit Stormbox Blast 1. Ela geralmente é vendida por 1.400, 1.500. Em época de promoção vai ali para 1.000, 1.100, 1.200. Alguns sortudos conseguem por 900, tá? Juntando cupom, moeda e tudo mais. Mas não é o caso de todo mundo. Então, se a gente for usar a mesma lógica para esse modelo aqui, vai ficar por aí também, tá? É isso. Então, em termos de consumo tô falando de você fazer compras, né? Não acho que esteja tão longe da realidade por esse valor. O grande lance é que você sempre vai ponderar com alguma outra caixa da JBL. Nesse caso aqui, a primeira que vem na minha cabeça é a Partybox Soundcore. Tá? Aí você decidir, vou comprar uma Partybox Soundcore, vou comprar a Tribit Stormbox, entendeu? É aí que pesa a balança. Mas, mais uma vez, é uma coisa muito pessoal. O ideal mesmo é que você espere uma boa promoção, que você tenha um bom cupom de desconto, e aí você pode garantir a sua, né? Sem esse peso todo de, como é que vai ser? Como é que eu vou decidir entre a JBL e a Tribit? Porque a escolha para muitas pessoas é clara. Aqui a gente tem uma caixa que tem quase 9 quilos, enquanto que a Ancore, eu tô com ela bem aqui, cara, inclusive, olha só. Enquanto que a Ancore, ela tem 10 quilos, entendeu? Então, vai ser uma escolha complicada. A Ancore também tem entrada para microfone, você também tem como regular o microfone aqui em cima. A JBL tem os defeitos que ela tem, né? Mas continua sendo a maior do Brasil. Isso é inegável. É isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, que esse canal e esse conteúdo possam agregar mais alguma coisa para quem estava insatisfeito, quem estava achando que os vídeos estavam muito incompletos, enfim. Eu espero que aqui você tenha se sentido um pouco melhor, tenha conseguido consumir um pouco mais de conteúdo sobre esse modelo. Curtiu? Deixa o like, se inscreve no canal. Se quiser ajudar ainda mais no engajamento, é só deixar um comentário. Não deixe de participar dos grupos, tá? Seja no WhatsApp ou no Telegram. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau!